Pessoal, boa tarde. Estamos no último módulo dessa jornada que eu considero assim como tendo sido muito proveitosa para todos nós, e só o fato de vocês estarem até aqui a essa hora significa que realmente foi bem interessante. Nós vamos manter o mesmo modelo das perguntas, vamos projetar, então, 4 questões sobre alguns conceitos que a gente vai revisar agora. Primeira questão, vamos colocar em votação. Não vale mentir, por favor. Sejam francos. Muito bom. Próxima questão. Excelente. Próxima questão. Acho que foi a primeira vez que eu vi 100%. Próxima questão. Pode botar em votação, por favor. Bem, devido ao alto percentual de acertos em todas as questões, essa palestra está cancelada porque vocês já sabem tudo. Muito obrigado. Pode botar, então. Vamos lá. É um tema apaixonante, eu acho que é uma das paixões de qualquer anestesista, o controle da via aérea, mas é importante que a gente saiba também que apesar de ser um tema que sempre inspira preocupação, como vocês confirmaram naquela pergunta, e tem que ser mesmo. Por quê? É a segunda maior causa de processos contra médicos anestesistas. Esse é o resultado de uma análise de todos os processos contra os médicos americanos e, com certeza, nós sabemos que pode ser fonte de complicação grave, como morte ou lesão cerebral irreversível. É importante a gente saber a frequência com que isso ocorre. Tudo vai depender em termos de definições. É claro que se a gente fizer aí um apanhado geral, uma intubação trabalhosa, aquela que dá, assim, a gente não consegue intubar de primeira, ou não conseguiu ter uma boa visualização logo na primeira tentativa, tem aí uma frequência em torno de 10% de todos os casos, às vezes até um pouquinho mais, dependendo se a gente está trabalhando com médico residente em treinamento, inexperiente. Mas a frequência relatada para intubação difícil seria em torno, dependendo do tipo de trabalho, do tipo de população que a gente está vendo. Já a incapacidade para intubação traqueal é bem menos frequente. Vejam vocês, uma incidência em torno de 0,1% até 0,6%. Então, é um evento relativamente raro. Raríssimas vezes, qualquer um de nós passou por uma situação que a gente não conseguiu intubar o paciente de jeito nenhum. A ventilação sob máscara impossível é aquela que a gente não consegue ventilar o paciente e isso tem uma situação de altíssimo risco devido ao risco da dessaturação. O grande problema que nós temos é exatamente essa situação aqui.
quando nós temos tanto uma dificuldade na ventilação sob máscara do paciente e uma intubação difícil. E vejam que essa associação realmente ocorre. Agora, vejam esse número. Você não conseguir ventilar sob máscara e intubar também o paciente, aí é uma frequência bem menor. Então, é um problema que não é importante? Claro que não, porque nós já vimos que causa problemas. Em termos de definições, quando a gente está falando uma intubação difícil, uma viária difícil, fica uma coisa assim meio salada. As definições mais amplamente empregadas são aquelas publicadas pela Sociedade Americana de Anestesia e, geralmente, a gente segue isso. Viária difícil é aquela que o anestesiologista treinado tem uma dificuldade para a abordagem da via aérea, seja na ventilação, sob máscara, seja o uso de dispositivos supraglóticos que hoje em dia fazem parte de uma alternativa primária da abordagem da via aérea em inúmeros casos, ou na intubação traqueal. Ou seja, a gente está sendo bastante genérico em qualquer coisa relacionada ao controle da via aérea. Já uma definição para ventilação sob máscara difícil ou supraglótico, por que eles estão juntos? Porque praticamente é a mesma coisa. O supraglótico serve para ventilar o paciente. Ele simplesmente veio para substituir o uso da ventilação sob máscara facial, que foi empregado durante muitos e muitos anos para fazer anestesia geral. Então, ele facilita, mas em termos de comportamento ou de fatores que dificultam, eles se comportam de uma forma bastante parecida. E a definição de uma dificuldade no uso, no emprego dessas duas técnicas é o quê? Depois que nós induzimos anestesia, se a saturação não fica acima de 90%, já está ocorrendo uma dificuldade. E isso a gente está empregando oxigênio a 100%. E a intubação difícil? Foi uma definição um pouco mais vaga, antes era quantificada, e nessa última publicação saíram como diversas tentativas de intubação por laringoscopia direta. É importante frisar laringoscopia direta, por quê? Porque a imensa maioria dos trabalhos que vocês forem levantar de uns anos para trás, eles ainda não tinham os novos videolaringoscópios que começaram a surgir nos últimos anos. Portanto, a grande maioria das dificuldades de intubação se refere sempre à laringoscopia direta. E a laringoscopia é definida como sendo difícil quando vocês têm a classificação de Cormack-Lehane após diversas tentativas. Bem, esmiuçando um pouquinho mais essas diretrizes para a via aérea difícil da Sociedade Americana, existe a recomendação de montar estratégias para intubação. E a gente tem que avaliar o impacto clínico de decisões que nós temos que tomar antes de induzir anestesia, seja a dificuldade de cooperação do paciente, pacientes, por exemplo, muito jovens, crianças, ou então paciente que sofreu um TCE, paciente que a gente saiba que de antemão a gente pode ter dificuldade, existem fatores de risco que podem nos indicar a dificuldade, seja na máscara facial, seja no supraglótico, seja na laringoscopia, seja na intubação, seja no acesso cirúrgico. Ou seja, nós temos que ter um plano pré-estabelecido para cada uma dessas abordagens em todos os pacientes. E não somente, hoje eu vou fazer uma traqueostomia. Ninguém se programa para fazer isso. Buscar sempre, em qualquer situação, o fornecimento de O2 suplementar durante todo o processo de manipulação. É muito comum a gente ver o residente que estava ventilando sob máscara, tira a máscara, aí começa a entubar, e nunca mais bota oxigênio. E, obviamente, a saturação começa a cair, às vezes rapidamente. Existem até, que a gente vai mostrar mais adiante, alguns autores que recomendam a manutenção de um fluxo de O2, favorecendo o aumento da saturação de oxigênio, mesmo em apneia. Considerar os méritos de condutas básicas. Então, antes de eu manipular a via aérea, eu tenho que saber, eu vou induzir ou vou entubar acordado, como foi recomendado aqui quando a gente estava discutindo os pacientes obesos? Eu vou fazer técnicas invasivas logo de cara? Eu sei que é um paciente que a abordagem é praticamente impossível, ele vai ficar em ventilação mecânica por anos, é um dano neurológico reversível, ou seja, trauma de face. Então, nós temos que colocar. Já a videolaringoscopia,
aqui aparece em vários outros algoritmos mais recentemente publicados, começa a aparecer como uma abordagem inicial, porque se o videolaringoscópio me facilita a intubação, por que talvez eu não tenha que começar com ele, ou tenho que passar uma dificuldade para depois usar o vídeo? Bem, e outra questão é a preservação versus a interrupção da ventilação espontânea. Existia um conceito de que, se eu não tenho certeza que eu vou entubar, por que eu vou relaxar? O primeiro eu dou uma olhada, vejo, isso é uma alternativa que talvez traga segurança e eu não comprometi a ventilação do paciente. Porém, estudos mais recentes mostram que, quando o paciente está adequadamente relaxado, a facilidade de intubação é maior. Outras implicações incluem a gente realizar cirurgias empregando a ventilação sob máscara ou usando os supraglóticos. E os supraglóticos realmente ganharam um amplo espaço em diversos tipos de cirurgias eletivas ou mesmo emergenciais. O acesso invasivo significa a gente pensar em realizar uma abordagem cirúrgica ou percutânea, ventilação a jato transtraqueal e intubação retrógrada. Por favor, não se faz acesso de intubação retrógrada em situações emergenciais, porque isso é uma técnica que demora e deve ser feita de forma eletiva. Abordagens alternativas para intubação traqueal difícil é empregar todos esses dispositivos aqui. Mas eu preciso intubar com todas as técnicas ou dominar todas as técnicas? Não. Nós temos que dominar um time, umas opções, 2 ou 3 ou 4, aquilo que você tiver mais familiarizado. Não adianta, porque nenhum anestesiologista será especialista em todos os dispositivos, principalmente porque todo dia sai um dispositivo novo. Considerar sempre manter o paciente para uma intubação acordado, ou seja, eu estou com dificuldade já induzir, tenta acordar o paciente, para tudo, vamos chamar a opinião de outra pessoa, ou a gente cancelar a cirurgia e transferir para um outro dia que a gente tenha dispositivos que nós não temos naquele momento. A ventilação emergencial não invasiva, sempre que a gente falar sobre isso, consiste nos supraglóticos. Então, os supraglóticos são para uma abordagem eletiva ou para uma situação emergencial. E o cuidado sempre de confirmar a intubação, confirmar a colocação correta de uma máscara laríngea, sempre com a capnografia. Isso é uma recomendação mais para os intensivistas que não estavam acostumados a utilizar a ETCO2 e nós sempre utilizamos. Bem, em relação às vantagens que os videolaringoscópios possuem, e realmente eles estão sendo cada vez mais amplamente usados por nós, exatamente que eles consistem quase que a primeira opção após uma falha numa intubação por laringoscopia convencional. E eles têm uma grande taxa de sucesso logo na primeira tentativa. Geralmente, eles têm uma curva de aprendizado muito rápido. Não significa que um videolaringoscópio é a mesma coisa que a laringoscopia direta. É completamente diferente, é uma técnica diferente. A gente tem que aprender essa técnica empregando algumas mudanças no que a gente faz na laringoscopia direta. Ele é bem mais resistente, ele pode cair no chão, ele pode ser dobrado, ele não quebra, então, enquanto comparado à broncofibroscopia, é muito mais durável. E ele tem a possibilidade de ensinar melhor, ou seja, a gente pode gravar as intubações, a gente pode ver as intubações em tempo real, a gente pode ver o que o residente está fazendo, então, realmente é uma grande vantagem. Existem algumas desvantagens, principalmente pelo custo mais elevado, quando comparado ao laringoscópio, na laringoscopia convencional, mas uma das principais problemas, e que isso pode ser um problema significativo no futuro, é que nós tivemos o treinamento no uso da laringoscopia direta e nós dominamos essa arte. Porém, daqui a alguns anos, se o anestesista só for treinado em videolaringoscopia, pode ser que num dia que ele precise entubar alguém por laringoscopia direta, ele não consiga. Então, essa é uma preocupação e é real. E o outro problema que eu acho que é terrível, principalmente que a gente não tem disponibilidade de ter vários videolaringoscópios, geralmente o serviço tem 1 ou 2, é que todo mundo que começa a usar quer usar. Então, a gente briga para saber quem que vai usar o videolaringoscópio primeiro. Então, algumas coisas em termos que foram publicados recentemente sobre a videolaringoscopia, indicando ou recomendando o uso desses dispositivos, que
realmente eles acrescentam, eles devem ser utilizados, mas uma notazinha que eu trouxe que eu acho que vale a pena e deixa uma pulga atrás da orelha, que é a máxima de que nem sempre ver significa entubar. Existem situações que a gente pode estar com uma exposição ou uma visualização muito boa das estruturas glóticas, mas mesmo assim a gente não conseguir passar o tubo traqueal. Existem outras recomendações, vários grupos, a gente está vendo as publicações, né, em diversos grupos. Esse foi uma das recomendações bastante simples do grupo canadense, é um grupo que já tinha publicado recomendações há um par de anos atrás, e eles publicaram recentemente, quase que simultaneamente com a sociedade americana, um algoritmo bem simples, que na verdade ele faz essa abordagem clínica de saber se está tudo preparado e se o paciente tem chance de desenvolver uma dessaturação significativa, e ele avalia se ele tem esse risco, o risco é baixo, você induz anestesia. Se o risco for alto, você prepara melhor e tenta fazer uma intubação acordada. Esse grupo também identificou alguns fatores de risco, como a gente já tinha citado, que são específicos, por exemplo, para a laringoscopia direta difícil. Então, vejam aqui diversos fatores que limitariam a nossa capacidade para intubação, e isso é importante que a gente saiba antes de induzir. Se a gente identificou 2 ou mais fatores de risco, a gente tem que tomar mais cuidado. Não significa que o paciente que tem um Mallampati 3 ou 4, significa que ele vai ter dificuldade para intubar, não significa isso. Mas quanto maior a associação de fatores de risco, pior é aquele paciente para ter uma complicação ou para ter uma dificuldade. Foram identificados também previsores para a laringoscopia indireta difícil. Esses autores, o que eles mais usam lá, o grupo desses autores, que é o Cooper, eles foram os pioneiros no uso do GlideScope, é o videolaringoscópio que tem maior vida, né, desde que eles estão usando. Então, eles têm mais experiência e eles publicaram, então, esses previsores de dificuldade para o GlideScope. Não significa que esses previsores são os mesmos de dificuldade para qualquer vídeo, depende da anatomia de cada videolaringoscópio. Existem também previsores de dificuldade para o uso do TrackLight, e que seria uma alternativa. Muita gente ainda gosta do estilete luminoso, temos uma grande defensora do estilete luminoso aqui na plateia, mas é um dispositivo que teve seu uso bastante reduzido por ser uma técnica cegas e pode causar traumas. Previsores para ventilação sob máscara difícil. Então, todas as situações em que podem dificultar a gente aplicar uma pressão sobre máscara ou causar um vazamento ou uma dificuldade de acoplamento da máscara facial, impedindo a ventilação. Então, a gente tem que pesquisar isso, e todos esses fatores, vejam, são valores antropométricos, que na entrevista pré-anestésica a gente olha e vê. Alguns a gente precisa medir, mas também nada de difícil que uma reguinha ou uma fita possa nos dar essa informação. Previsores para, então, os dispositivos supraglóticos, vejam que eles são muito parecidos com os da máscara facial, e basicamente é isso. Então, a gente identificou previsores de dificuldade para intubação com os videolaringoscópios, para ventilação sob máscara facial, para ventilação com os supraglóticos e, finalmente, para uma abordagem da cricotirotomia, que é a abordagem eletiva. A preferencial eletiva não é bom, porque a gente só vai fazer uma crico numa situação emergencial. Então, é a abordagem preferencial numa situação de sufoco, de uma crise ventilatória. Então, nós devemos fazer a localização da membrana cricotiroideia, e esse exercício é importantíssimo que seja feito frequentemente. Então, raramente a gente faz isso no nosso pré-anestésico, mas quanto mais a gente tentar palpar a membrana cricotiroideia, mais sensibilidade a gente desenvolve. E, assim, pode parecer uma bobeira, mas inúmeras vezes, quando a gente está dando treinamento, o pessoal tem um pouco de dificuldade de achar. Então, é importante que isso seja treinado periodicamente. O acesso à traqueia são situações em que a gente sabe que vai ser muito difícil. Então, quando existe uma deformidade muito grande, que altera muito a anatomia, ou que existe uma massa na frente da traqueia, a gente não vai poder usar essa técnica.
Mais recentemente, essa abordagem, que se chama abordagem Vortex, teve um grande destaque, mesmo sendo publicada por um grupo australiano, são dois, né, especialistas aqui, um anestesista e um outro médico, e o que eles fizeram? Eles deram uma modificada, porque todos os algoritmos, a gente segue aquela coisinha de setinha, né, de como se fosse, não, se você não fez A, depois você vai para B, depois para C, a nossa cabeça funciona um pouco assim. Só que, clinicamente, nada é assim, nada segue uma setinha. Na verdade, tudo é ao mesmo tempo agora. Então, a genialidade dessa proposta é exatamente isso, que ele cria um círculo em que você vai trocando as abordagens e elas todas estão interrelacionadas. Ou seja, eu tenho que avaliar o meu paciente da mesma forma para a máscara facial, para o uso do supraglóstico ou para o tubo, sendo que a abordagem final, em caso de insucesso, em todas essas abordagens, sempre será cirúrgica. Sempre considerar as manipulações sequenciais de cabeça, pescoço, laringe do dispositivo. E sempre utilizar adjuntos, mudanças de tipo, tamanho, sempre estar com o aspirador preparado e com fluxo de oxigênio e as considerações em relação ao relaxamento muscular. Nós temos, então, as estratégias para otimização, seja quando nós estamos fazendo abordagem para a máscara facial, seja para utilizar o supraglótico, seja para a intubação. Então, vejam que é uma abordagem bem simples, que pode ser empregada à beira do leito e sem ter aquele monte de setinho que vai para cá, vai para lá. É uma coisa bem interessante. E a outra recomendação que é interessante é que o acesso invasivo, embora ele seja raramente empregado, como a gente colocou na estatística, a gente tem que estar preparado para ele. E a gente tem que considerar ele, porque a imensa maioria das pessoas nem sequer considera isso. Então, ninguém vai aqui fazer uma anestesia pensando, será que eu vou fazer uma cricotirotomia hoje? Realmente não. Mas a recomendação para que seja um procedimento realizado num tempo hábil e de forma muito rápida, significa que a gente tem que estar pronto, ou seja, o kit tem que estar na cabeceira. Ninguém tem um kit de cricotirotomia na cabeceira, a não ser quem trabalha em emergência, que tem já um pouco separado. Confirmar todos os procedimentos. Se a gente decidiu, ou se a emergência ventilatória está acontecendo, a gente já tem que pedir para preparar e abrir. E aí, depois, fazer a abertura cirúrgica para controlar a via aérea. Mantendo o foco na segurança, vejam que é muito semelhante essa abordagem, em que é uma abordagem sistemática, em que nós temos divisão de função e checagem, ou seja, os checklists estão aí para aumentar a nossa segurança, estão aí para reduzir o nosso tempo de resposta e, principalmente, na situação que nós estamos na emergência, que a gente teme pela vida do paciente. Então, você rapidamente olhando esse checklist, você vê o que você tem que fazer, o que está precisando ser feito. Mais recentemente, um outro grupo bastante importante, inclusive está realizando um congresso mundial sobre via aérea difícil no final do ano, que é a Sociedade de Via Aérea Difícil do Reino Unido. E eles ainda não foi publicado, vai ser publicado nos próximos meses, não sei se eles estão esperando para chegar meio próximo do congresso para ter mais impacto, mas eles já estão mexendo também, uma vez que a Sociedade Americana demorou 10 anos para republicar o seu projeto, e esse projeto também já está fazendo 11 anos. Então, eles estão questionando, já soltaram algumas coisas do que está sendo considerado, e que essas são feitas reuniões com que todo plenário pode sugerir coisas, e uma das perguntas foi, o que temos em relação à ventilação sob máscara e intubação? Isso é discutido muito nos congressos, né? Eu fiz uma sequência rápida, paciente de estômago cheio, eu devo ventilar o paciente ou não devo ventilar? O que é mais perigoso, eu ventilar o paciente sob máscara ou deixar ele desaturar? E a resposta sempre é a mesma, né? A gente não vai deixar ninguém saturar, a gente tem que
ventilar o paciente, mesmo que ele seja de estômago cheio. Bem, recomendações devem sair, vamos ver o que eles vão falar. Em relação à pré-oxigenação, foi aquilo que eu falei. Um dos autores, o Richard Levitan, propôs esse conceito de apneia, de ventilação apneica. E alguns outros autores também publicaram alguma coisa. O que a gente quer é trabalhar nessa situação aqui de baixo risco. Então, associar um fluxo de O2 através de um catéter tipo óculos ou mesmo uma cânula nasal de oxigênio permite um maior tempo de apneia e uma maior segurança, principalmente se a gente está num caso de via aérea difícil. E isso é uma estratégia simples, que não requer nada caro e eu acho que é bem interessante ser utilizado. A abordagem do pescoço é interessante. Se sabe, né, no resultado dos estudos prospectivos que foram publicados no NAP4, o índice de falhas de uma cricotirotomia foi alto, principalmente nos dispositivos de cânula muito pequena. Então, isso é uma coisa que tem que ser melhor treinado e o anestesista tem que estar melhor preparado para fazer esse dispositivo. Em relação à situação de não intuba, não ventila, eles perguntam, eu tenho que me concentrar mais na abordagem cirúrgica ou posso continuar tentando enquanto está preparando as coisas? É claro que se você tiver equipe para isso, você vai continuar tentando. Em relação ao Vortex, é uma coisa que foi muito recentemente publicada, mas tamanho impacto na comunidade que se dedica ao estudo de via aérea difícil, isso está sendo bem considerado. E fatores humanos. Nós vimos recentemente na abordagem, na palestra do Dr. Davi, que fatores humanos são uma das principais causas de erro em anestesia. E nós temos que considerar isso e temos que combater isso. Esses guidelines devem sair e assim que sair, certamente a gente vai divulgar. Bem, o tempo está correndo, eu estou quase no final. Em relação à extubação segura, para a gente concluir, realmente esse foi o estudo, né, de maior relevância em relação a complicações no manuseio da via aérea. E por quê? Porque ele foi um estudo prospectivo, em que ele avaliou mais de 1 milhão de pacientes. E o que ele nos mostrou? Esse estudo mostrou que, apesar do tempo, o maior percentual de complicações continua sendo na indução, embora já tenhamos tido uma redução significativa de problemas relacionados à indução da anestesia e da manipulação da via aérea pela maior conscientização de nós especialistas, grande parte de problemas ainda ocorrem após a extubação, seja no despertar, seja no transporte para a RPA. E a gente tem que estar atento a isso. E o que muda, né? O que são? Essas recomendações são que nós devemos preparar a estratégia da extubação antes mesmo que ela aconteça. A gente não tem que tirar o tubo e agora deu errado, o que eu faço? E é importante que eles mantiveram a mesma, que esse grupo já tinha publicado a mesma abordagem, fazendo uma sequência, né, um plano 1, 2, 3 e 4, e é a mesma proposta que eles estão fazendo aqui, né? Sempre planejar, através da avaliação da via aérea, se situações que durante o pré-operatório ocorreram possam ter alterado. A gente vai preparar e vai estratificar o risco. Se o paciente for baixo risco, a gente pode estubar com relativamente segurança, seguindo um algoritmo de baixo risco. Porém, se nós identificamos problemas com risco aumentado para a extubação, a gente vai seguir um protocolo de alto risco. O algoritmo de baixo risco realmente não traz nada de novo, é a gente tirar o tubo ou a gente fazer extubação com o paciente em plano de anestésico. Isso a gente já faz, não muda grande coisa. Já o de alto risco, existem manobras que a gente pode mudar em termos de se a gente pode tirar o tubo ou não. Se não pode tirar o tubo, é o que a gente faz, leva o paciente entubado. Pode até ser que seja necessário, ao fim do procedimento, fazer já a tracostomia definitiva do paciente. Se o paciente é de baixo risco, a gente pode usar a técnica de extubação acordada, com o paciente respondendo completamente, mas se isso não for possível, se a gente tem uma situação que a gente não quer que o paciente tussa, que não reaja ao tubo, a gente vai usar 3 técnicas que seriam uma extubação pregando uma mascularinge, o uso de baixas doses de remifentanil ou o uso de um dispositivo trocador de tubo. Basicamente,
era isso que eu tinha que apresentar. E revisar, a gente foi assim, um pouco genérico, mas era só para dar uma pincelada dos principais tópicos do que está sendo publicado em relação à via aérea, porque a gente tem que pensar nisso, uma vez que a cirurgia plástica é uma cirurgia que a gente não pode ter problemas. A paciente entrou rígida e tem que sair rígida. Então, eu acho que o gancho disso é sempre segurança total e evitar complicações. Eu agradeço a participação de vocês, a jornada foi um sucesso, graças à dedicação, ao empenho e à presença de todos vocês aqui. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Marcos, pela linda apresentação. A gente vai abrir para as perguntas ou você acha que foi tão bom o desempenho no início que precisa repetir? Eu acho que vale a pena a gente jogar as perguntas só para ver se saiu de 98% para 100% de acerto. Ok, entendeu? vamos repetir as perguntas. Vamos ver se a gente muda alguma coisa. Está aberta a votação. Bem rapidinho, tá? Joga o slide, vota e a gente coloca. Pode botar a votação, por favor? Ainda tem gente que insiste. Mas vamos lá, próxima. Tem gente que insiste, tudo bem. Depois, só faz o seguinte, deixa o nome ali fora, porque quando eu tiver uma anestesia eu vou chamar vocês, tá? É aquela história do macho, né? Tudo bem. Ok, próximo item. Pode abrir para votação. Esse não vai mudar, porque ele foi 100%, né? Se alguém marcar errado nesse, eu tô dando cola, hein, gente? Foi 100% no outro. Vale a pena comentar, né? Assim, a gente... Jesus Christ. Alguém que não estava assistindo a aula. Mas qual é, assim, de uns anos para cá, a gente começou a ver extraglótico e não supraglótico. É uma questão de terminologia. A gente usou essa terminologia no livro de controle da via aérea e, assim, o termo mais comum que a gente vê na literatura é supraglótico. E, de uns anos para cá, vários autores começaram a questionar que o supra significa estar acima da laringe. Só que existem os tubos laríngeos que estão sendo cada vez mais empregados, que eles não estão acima e abaixo. Então, o termo supra não fica legal. A própria máscula laríngea ela tem uma parte que está abaixo da glote. Então, o termo mais correto realmente é extraglótico. Mas vocês vão continuar vendo em inúmeras publicações supraglótico, porque foi um uso meio que consagrado desse termo. Próxima questão e última. Pode votar. É isso aí. Eu gostei mais do resultado da primeira questão. Significa que a gente está bem parado aqui no Rio de Janeiro, que só tem especialista em via aérea. Eu fui informado que a gente tem alguns minutinhos para perguntas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente pode discutir. Como a gente só estava lidando com especialistas, a gente pode pular para o caso clínico, mas a gente pode conversar alguma coisa sobre via aérea ou qualquer outra coisa que seja relacionada à apresentação. Bota o reloginho para a gente esperar alguém animar a perguntar, senão a gente vai embora. A Deise, como sempre, salvando, né, o apresentador para ele não ficar roxo de vergonha. Vai, Deise. Ô, Márcio, Não foi combinado, tá? Não, de jeito nenhum, Deus me livre.
Eu não tenho visto isso ultimamente. Os videolaringos, eles entram em algum momento chave nos algoritmos atualmente? Ou eles... Não. A discussão, né, na verdade, é aquilo, né, que foi colocado pela Sociedade Americana e o que está sendo discutido. A discussão nos congressos internacionais é usar o vídeo como primeira opção para intubação ou não. Nas recomendações, né, tendo uma abordagem mais conservadora, o que se diz é o seguinte: falhou na laringoscopia direta, se você tem o videolaringoscópio, você pula para o videolaringoscópio. Por quê? Você evita de ficar traumatizando com inúmeras tentativas de laringoscopia direta, que é isso que aumenta a chance de complicação. E a chance de sucesso na intubação com a primeira tentativa do vídeo é maior do que com a laringoscopia direta. Então, basicamente é isso. Agora, já tem gente sendo radical, e isso também é questionado em termos de custo-efetividade, uma vez que você advogar um dispositivo caro para toda a intubação, o custo eleva de forma muito significativa. Então, eu acho que a abordagem mais ponderada, ainda mais num país como o nosso, que não tem muitos recursos, seria utilizar o vídeo numa segunda tentativa de intubação. Tá. Partindo do princípio de que a manipulação da via aérea, uma vez que repetidas tentativas vão fazer com que essa anatomia se modifique progressivamente, né? E é claro, imaginando uma situação hipotética em que o custo não seja um problema, e imaginando que o anestesiologista tenha treinamento na laringoscopia direta. Você acha realmente uma desvantagem iniciar a abordagem da via aérea com o videolaringo? Não, eu não acho uma desvantagem. Eu acho que só tem vantagem utilizar o videolaringoscópio de cara. Depois, se você tem o videolaringoscópio, é interessante. Agora, o trauma é menor, o sucesso é melhor. Mas, assim, na via aérea normal, não existe por quê? Porque a gente vai entubar mais de 98%, 99% dos pacientes com a laringoscopia direta. Então, o que se discute é isso. Se eu tenho um paciente com a via aérea fácil, não se justifica utilizar o videolaringoscópio. Só teria uma justificativa: o treinamento. Porque você não pode também deixar para usar o videolaringoscópio exatamente naquele caso difícil se você não tem experiência. Então, se diz que você tem que fazer aí um número X de intubações para você ter uma proficiência e você pegar todos os macetezinhos daquele videolaringoscópio. Esse número X varia, desde 40 até 100. Então, assim, é uma questão da gente ter que treinar, né? Não é infrequente. Tem alguém inscrito? Não. Não. Estou só gastando tempo. Se alguém quiser, levanta o dedo que a gente leva o microfone. Não é infrequente a gente observar que uma tentativa de laringoscopia direta não foi bem sucedida, e aí é pedida a ajuda de um colega, o colega usa o mesmo laringoscópio, o mesmo diâmetro de tubo, a mudança apenas é de posicionamento. Sim. Então, será, isso é uma pergunta para reflexão, que a gente ainda não precisa de um pouco mais de educação no sentido de aprender e valorizar o momento da indução e da intubação com a procura de posicionamento adequado e não minimizar, já que a maior parte dos pacientes são de fácil intubação sob laringoscopia direta, e abrir mão, prescindir, né, de um posicionamento adequado, porque, eventualmente, o que acontece é que o paciente não tem nada para ser difícil, você laringoscopa sem coxim, sem posicionamento, não consegue, vem o outro colega, usa os mesmos recursos que você estava utilizando, apenas posicionou melhor. Eu acho que a gente precisa rever essa questão da via aérea, que para a gente é uma coisa banal a partir do momento que é diário, mas a gente ainda precisa de alguma educação nesse sentido. Na verdade, isso que você está falando é realmente o mais importante. Por causa do alto índice de sucesso na intubação com a laringoscopia direta, as pessoas acabam menosprezando e desvalorizando. E o que acontece? Ele não se prepara para fazer uma laringoscopia em posição ideal. A posição ideal é importantíssima, porque se eu não treino ela sistematicamente, naquele caso que é difícil e que essa posição me daria talvez condições melhores, ela vai fazer a grande diferença. Então, como a gente cita, em mais de 90% das vezes, a pessoa vai entubar até de cabeça para baixo e ok.
mas ela está perdendo a oportunidade de se preparar exatamente para aqueles 2, 3% que vão ser difíceis. Então, e essa é a outra preocupação, porque quando a pessoa começa a utilizar o videolaringoscópio, o que já era fácil se torna mais fácil ainda. Então, a pessoa passa a perder essas técnicas, essas medidas que têm que ser treinadas em base diária para melhorar a taxa de sucesso. Então, realmente, você falou na questão fundamental. A gente tem que tratar, mesmo sendo fácil, como sendo difícil, para que o dia que a gente precisar, a gente está em condição ideal. E isso também já foi elencado, que é a posição ideal para a intubação, com todas aquelas medidas que